Aleluia. Senhor Jesus. Opa, muito obrigado, viu? Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, orando ao Senhor, louvando e conhecendo mais da palavra do que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus. Irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, fiquem de pé e ora com o irmão que está ao seu lado pela mensagem de hoje, por gentileza. Ou se quiserem ficar sentado, também fiquem, mas se puderem ficar de pé, pode ficar também. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus que os irmãos oraram. Graças a Deus por estarmos aqui. Mesmo em baqueada, né? Estamos aqui, não é verdade? Graças a Deus. Eu espero que os irmãos tenham tido uma excelente semana em Cristo Jesus. Que todos nós possamos contribuir com algo durante este final de semana em nossa assembleia, em nossa congregação. Senhor Jesus amado, irmãos, neste final de semana, nós vamos ter a oportunidade de considerar, de desfrutar Atos capítulo 26, de versículos de 1 até o 23. Ao 22 para ser mais exato, né? Ao 23. Do 1 ao 23. São vários versículos, tem várias preciosidades e vamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nessa noite, irmãos, nós vamos desfrutar do versículo 1 até o versículo 11. Portanto, irmãos, vocês terão de vir amanhã. Ó que beleza, graças a Deus, não é mesmo? Os irmãos já viriam amanhã, mas fica aqui mais um incentivo, lembrando que amanhã nós temos uma solenidade que é a mesa do Senhor. Senhor Jesus. Então, para os irmãos conhecerem o texto dessa noite, lembrando que eu preparei a mensagem em cima da versão King James, mas os irmãos fiquem à vontade para trazer as suas Bíblias das mais variáveis versões. O importante é que todos estejam lendo e prestando atenção nas Escrituras, a fim de ter revelação em Cristo Jesus. Então, façamos o seguinte: as irmãs, vamos dar primazia para as irmãs. As irmãs leem os versículos ímpares, os irmãos os versículos pares, do 1 até o 11. Podemos? Aleluia. Senhor Jesus.
Então as irmãs puxando bem forte, os irmãos sustentando com um amém. Então Agripa dirigiu-se a Paulo e declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez o sinal com a mão e iniciou a apresentação da sua defesa. Rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em sua presença, a fim de verbalizar a minha defesa contra todas as acusações de Deus. Especialmente que é expressado em todos os costumes e questões diárias de Deus. Por esse motivo, de modo que ouças com paciência. É do pleno conhecimento de todos os Deus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Ele conhece a não crer, e pode testemunhar que assim é determinado. Como mais eu vivi conforme as funções da seita, mais rigorosa de vós. Puxa vida. Agora estou aqui por causa da esperança da promessa do reino aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra. O ano foi todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo alcançado pelos líderes judeus. esse grupo fica acreditado em que vós, Deus, ressuscite mortos. Eu igualmente estava seguro que deveria propor ao nome de Jesus Nazareno. Foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos chefes sacerdotes, em dos santos altares. Enquanto eram sempre ensinados, dentro de morte, eu sempre dava meu voto para eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los. Fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Vivia fúria obstinada contra eles, atravessei terra de estrangeiros para capturá-los. Amém. Muito obrigado, irmãos. E que relato do nosso querido irmão Paulo. Este é Paulo, Senhor Jesus. Bom, irmão, só para recapitular brevemente, lembrando que nós estamos em mensagens sequenciais do livro de Atos. Paulo estava detido porque os judeus queriam matá-lo. Ele esteve na presença de vários governadores, de Félix, Senhor Jesus amado, e o pessoal não achava culpa sobre ele. Depois foi para Festo, e Festo, não conhecendo muito a cultura judaica, também não achou culpa sobre ele. E Paulo foi colocado perante o rei Agripa. Esse, conforme nós vimos aqui no texto, já conhecia profundamente a doutrina judaica. E Paulo, como cidadão romano que é, ele tinha a prerrogativa, o direito de que apelasse a César, a fim de que César o julgasse. Contudo, Festo não encontrou nele motivo para justificar prisão ou morte. Ele nem sabia o que escrever, o que colocar no papel. Imagine só, você vai mandar um relatório para o seu superior para cuidar de algo. E como que esse relatório pode ir em branco? Não faz sentido, não é mesmo? Então, por essa razão,
aproveitando da presença de Agripa, um rei, Festo, como nós vimos no versículo 27, portanto, não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Em outras palavras, eles nem sabiam por que estavam acusando a Paulo. Então vamos deixar para quem entende que no caso é o nosso rei Agripa. Então, dito isso, irmãos, começamos o versículo 1, que diz: então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou. E aqui nós vemos que, embora Festo fosse o governador, e lembrando que naquela sala de audiência estavam os homens mais notáveis daquela região, como o irmão Emerson nos ajudou, até dizendo que eles chegaram justamente com seus oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, naquele momento, Festo ele transmite a responsabilidade e o poder de conduzir essa audiência a Agripa. Então, por isso que Agripa diz: então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da sua palavra em tua defesa. E aqui, irmãos, só a título de curiosidade, o ônus de provar é de quem alega. E aqui a coisa começa ao contrário. Não sei se os irmãos já observaram nos filmes que tem os advogados, promotores. Quem sempre dá a primeira palavra são os acusadores. E depois a defesa. Mas como eles não tinham material para condenar, para considerar Paulo culpado, vamos inverter a ordem, vamos deixar ele falar primeiro, e quem sabe ele dá uma pisada na bola e facilita a nossa vida, e a gente encontra alguma coisa que seja passível de prisão ou de morte. Então ele diz: é permitido que faças o uso da palavra em tua defesa. E em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Irmãos, aqui não está acontecendo nada do qual o próprio Senhor Jesus Cristo já havia advertido os seus discípulos. Vejamos em Mateus capítulo 10, versículos de 17 a 20. Que diz: quando essa é uma porção que diz sobre Jesus envia os seus apóstolos. E o que o versículo 17 nos diz? A minha Bíblia, irmãos, quando ela é escrita em vermelha, é que é o próprio Senhor Jesus falando. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis levados à presença de governadores e de reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. É o cumprimento do que Jesus já havia dito. E é sempre bom repassarmos no capítulo 29 de Atos, quando Paulo recebe o evangelho e Paulo fica cego e Ananias fica receoso de ir ter com Paulo. No versículo 15, assim diz o Senhor a Ananias: porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele para mim é um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Irmãos, que maravilha! Que maravilha!
nós vemos que o que acontece na vida de Paulo, assim como dos demais irmãos, dos heróis da fé, nada foi por um acaso e nada foi ao léu, mas estava já tudo organizado no arranjo soberano de Deus. E aí no versículo, só para completar uma questão, que no Mateus capítulo 10, continua dizendo, para corroborar isso que eu vos afirmo, que todavia, versículo 19, todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Que segurança, irmãos! Senhor Jesus. E uma coisa muito importante que nós vamos ver nesse relato de Paulo, ele aproveita toda a oportunidade, não apenas, embora a gente lê, fala, nossa, está falando da vida de Paulo, mas o grande X da questão, irmãos, é mostrar o operar do poder do Evangelho na vida de Paulo, e por isso que ele é uma testemunha. Ele está testemunhando as maravilhas que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Esse foi o chamamento que Paulo teve, de levar o Evangelho, ser uma testemunha perante gentios, judeus, governadores e reis. E graças a Deus por isso, irmãos. E no versículo 2, Paulo começa dizendo: Ó Rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, e por este motivo rogo-te que me ouças com paciência. Aqui Paulo já estava falando que o discurso ia ser bem longo. Mas se os irmãos observarem aqui a minha anotação, eu separei esse tópico com os seguintes dizeres: elogios e saudações genuínas. Nós vimos no capítulo 24 de Atos que os judeus, eles contrataram um orador, em algumas versões diz advogado, de nome Tértulo, a fim de que fosse sustentar oralmente perante o governador contra Paulo. E no começo do discurso de Tértulo, ele começa falando um monte de elogios que são vãs bajulações, elogios frios, sem sentido, sem razão, a fim de alcançar favor do coração do governador. E irmãos, não precisam me responder, mas os irmãos sabem quando um elogio é feito de maneira genuína e quando não. Estou errado? De quando um elogio vem de fato com um reconhecimento daquilo que nós fazemos, e quando uma pessoa nos elogia querendo um favor. Aqui esse elogio de Paulo foi um elogio de: olha, considera-me abençoado por estar hoje em tua presença. Era um elogio genuíno. E nós sabemos, irmãos, que, conforme já foi dito em outras oportunidades, mas vale sempre a pena reforçar, que essa região, irmãos, era uma região de controle romano, pertencia ao Império Romano. E o Império Romano, ele tinha como característica o que nós chamamos hoje de soft power. Ele permitia que as nações por ele subjugadas, conquistadas numa guerra, ou se tivessem rendido ao Império Romano, ele permitia que as pessoas continuassem com as suas culturas, com a sua religião, com os seus hábitos, desde que fossem fiéis à política, à ordem social e econômica.
E nós vemos de maneira muito curiosa em Mateus capítulo 22, tem um dos ditados, dos versículos mais interessantes, que os fariseus, eles tentam jogar uma casca de banana para Jesus e faz a seguinte pergunta: é lícito pagar imposto? Vamos ver o que Jesus responde? Aí Jesus fala, viu? Dá uma moeda. Que figura que está na moeda? Aí eles respondem, é de César. E que Jesus fala? Dai de César o que é de César. E dai de Deus o que é de Deus. Então, irmãos, só para deixar bem claro que o Império Romano estava presente e essa era a forma do Império Romano governar. E o Império Romano, irmãos, eu lembro nas aulas de história, era gigantesco. E na época de Paulo, o Império Romano, ele cobria 3 continentes. Pegava Europa, uma parte da Ásia e a parte de cima da África. Irmãos, como é que governa um negócio desse tamanho? Muito difícil, não é mesmo? Aí você se coloca há mais de 2000 anos atrás, que não tinha isso daqui, irmãos. Nossa, quando aquele povo fala isso, o que isso significa? Não existia. Não vamos ir longe. O Brasil, que é um país só, com dimensões continentais, os costumes que nós temos aqui na região de São Paulo é totalmente diferente dos costumes que se tem lá em Minas Gerais, lá no Nordeste, lá no Sul. Agora, quanto mais um império com vários povos. Então, era humanamente impossível que os romanos conseguissem saber por A mais B, como cada povo tinha na sua cultura. E por essa razão que o Império Romano, o que eles faziam de maneira sábia? Eles colocavam pessoas para que fossem seus consultores. E neste caso, Agripa era consultado pelo Império Romano sobre as questões do judaísmo. Então, por essa razão que Paulo, irmãos, ele fala, eu vou até repetir para os irmãos: considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar a minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. E aqui, irmãos, depois desse elogio e dessa saudação de fato verdadeira, de fato genuína, tem um outro aspecto. Paulo sabia que seria ouvido, porque esse assunto era um assunto que Agripa dominava. Ele era expert nesse assunto. Cada irmão aqui tem o seu gosto e tem o seu hobby. Uns gostam de futebol, outros gostam de fazer comida, outros gostam de jardinagem, de ver novela. E não é gostoso quando uma pessoa chega para falar exatamente daquilo que a gente sabe? Então, Paulo sabia que Agripa ia estar focado nele, porque era de um assunto de interesse dele. Senhor Jesus amado, e para quem está falando, nós sabemos que comunhão, conversa, é uma via de mão dupla. Por um lado, a pessoa precisa estar com os ouvidos atentos à palavra que vai ser dita, e por outro, a palavra, a boca, tem que estar preparada e examinando o que está saindo dela.
E dessa forma, a comunhão ela é completa. Então, da mesma forma como aqui nós tínhamos um ouvido pronto para ouvir, nós tínhamos uma boca pronta para anunciar o Evangelho e testemunhar Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, é de suma importância nós entendermos que até aquele momento Paulo estava falando para julgadores que queria dinheiro. Vamos ver o que Félix fazia. Ele mandava receber Paulo vir, ouvir um pouquinho da palavra e na esperança de receber um dinheirinho. A própria palavra diz. Outros que ouviam a Paulo, mas com pré-julgamento de já entendê-lo como culpado. Senhor Jesus amado, quanta preciosidade nisso. E aí, irmãos, avançando para o versículo número 4. É de pleno conhecimento de todos os judeus como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Aqui Paulo ele fala que ele não era qualquer um. Ele era um judeu e participava de um grupo seleto dentro do judaísmo, que eram os fariseus. Em Gálatas, irmãos, capítulo 1, versículo 14, olha que Paulo diz de si. Senhor Jesus amado. Paulo foi convocado por Cristo. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. E por esse zelo tão grande que ele tinha, por esse caráter, ele foi fazer parte dos fariseus, que eu peguei uma definição muito interessante, permita-me ler. A definição de fariseu. Os fariseus eram uma seita judaica que se destacava por seu rigor na observância da lei e das tradições judaicas orais e escritas, a Torá. O termo fariseu significa separados, refletindo sua crença em uma pureza espiritual e um estilo de vida rigoroso, isolavam seus membros do resto do povo, vangloriavam-se de sua maior perfeição que os outros. Por isso, desprezavam os que não conheciam e nem praticam a lei em sua tradição, os camponeses, os cobradores de impostos e os pecadores. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos e no destino. Então, irmãos, toda essa questão que Paulo fala de si mesmo aqui, que eu faço questão de reforçar para os irmãos, é para mostrar como é que Paulo foi forjado. Paulo, quando criança, adolescente, instruído aos pés de Gamaliel, ele já superava em muitas pessoas da sua idade. Ele era uma pessoa extraordinária, para não falar outra coisa. As pessoas falam brincando, né, que no Novo Testamento só 3 pessoas cumpriram a lei de Moisés: o jovem rico, Jesus e Paulo. Então toda essa criação que Paulo teve, nós conseguimos começar a compreender o porquê que ele perseguia aqueles que eram do caminho. Essa foi a criação de Paulo.
Mas graças a Deus, irmãos, pelo versículo número 6. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. E aqui, irmãos, gravem isso no coração de vocês. Paulo, ele estava pregando que a fé em Cristo Jesus não é um desvio do judaísmo, mas o cumprimento da fé judaica tradicional de seus antepassados. E aí no versículo 8, Paulo continua dizendo: porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscitaste os mortos? Aqui Paulo sabia que ele estava falando para uma plateia que a sua grande maioria não acreditava na ressurreição. Mas ele também sabia que ele estava falando para uma plateia que, de certo ponto, conhecia muito bem o judaísmo. E permita-me, os irmãos, a viajarmos um pouco para Atos, voltar um pouquinho, e para Atos capítulo 3. Ou, para ser mais exato, Atos capítulo 2. Os irmãos fiquem em Atos capítulo 2, versículo 29. E eu vou para Salmo 16. Salmo 16, versículo 10 diz: Davi, as fidelidades de Deus. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Na João Ferreira de Almeida, ela diz outra coisa. Algum irmão poderia ler, por gentileza? Salmo, capítulo 16, versículo 10. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja. Puxa vida! Aqui já uma pontinha da ressurreição. E aí em Atos capítulo 2, logo após o Pentecoste, versículo 29, Pedro diz aos irmãos: caros irmãos, conceda-me a licença de falar-vos com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, irmãos, com essa passagem, eu faço questão de alertar os irmãos que no Antigo Testamento já havia apontamentos para Jesus, já havia apontamentos para o que ele iria sofrer, para a sua morte, mas também para a sua ressurreição. E aí por isso que no versículo 8 de Atos, capítulo 26, Paulo: porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscitaste os mortos, vocês não observam a lei? E lembra-se, irmãos, que aqui tinha todo aquele pessoal, tinha alguns que conheciam, mas a sua grande maioria conhecia, mas principalmente foi um discurso direto para Agripa. Agripa, você conhece. Está escrito, como que para você é um absurdo não crer nisso que eu estou pregando? Senhor Jesus amado. E aí começa o versículo 9, mas tudo bem. Se vocês não acreditam, se você acha que está um pouco nebuloso, é difícil demais acreditar,
Eu já dei umas manotas também, eu já pisei fora da faixa. Aí no versículo 9 ele começa dizendo: eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes do sacerdote, atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Irmãos, esse é um relato de Paulo falando sobre si mesmo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, o mesmo Paulo diz que: pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Irmãos, esse era o objetivo de Paulo: destruir a igreja. Quando Estevão foi morto, Paulo guardava as vestes daqueles que o apedrejavam. Com Paulo, irmãos, era tempo ruim o tempo todo. Senhor Jesus. E presta atenção no versículo 9. Igualmente estava seguro. Senhor Jesus amado. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quantos de nós estava seguro em uma atitude e um pensamento em que o tempo mostrou que aquilo lá não era verdade? Senhor Jesus. Irmãos, esse relato de Paulo, às vezes pode ficar um pouco cansativo. Nossa, mas fala de novo que ele era fariseu, que ele era isso, que ele era aquilo, e não sei o que tem. Mas, irmãos, tudo isso, primeiro nós temos que crer, conforme eu li, que o Espírito Santo inspirou Paulo a falar dessa forma. Amém? E era para deixar bem claro como que foi a construção do caráter de Paulo. Que com base nas experiências que ele tinha, ele acreditava que Jesus, aqueles que anunciavam o Cristo, eram blasfemadores. Por isso que ele estava igualmente seguro. E às vezes, irmãos, nas nossas experiências, nós estamos seguros. Irmãos, a nossa segurança está pautada onde? Em Cristo Jesus ou naquilo que nós julgamos ser o correto? Ai, mas há 10 anos aconteceu um negócio assim, assim comigo, e aí a gente coloca a nossa segurança numa experiência. Irmãos, o nosso passado, ele é muito importante. Não estou falando que é para descartar o nosso passado, porque o nosso passado ajuda a nos constituir o que nós somos hoje. Mas já consideraram que em alguma situação que nós julgávamos estar certos, nós estávamos errados? Irmãos, que a nossa segurança esteja na palavra. Que a nossa segurança esteja em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Ou nós vamos acabar perseguindo a igreja? Ou será que a gente vai acabar destruindo a nossa família porque não, eu estava seguro das minhas convicções? Duro esse discurso, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, mas coube a mim
Jesus amado. Senhor Jesus. E aí, irmãos, no versículo 10 continua dizendo, e foi exatamente assim que procedia, ou seja, ele foi fiel à convicção dele. Ele não andou 1,1 centímetro ao lado da convicção que ele tinha. Ele recebeu a autorização do chefe dos sacerdotes e atirei muitos santos ao cárcere. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles, uma pessoa implacável. E só para você ver, na fúria, como ele mesmo diz aqui, ele até profanava a sinagoga, ele perseguia dentro da sinagoga, castigava e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. E ele não se contentava apenas com os que estavam do lado, ele fazia questão de terras e terras, ou seja, ele vivia 24 horas por dia, 7 dias por semana, respirando ódio e fúria contra o caminho, contra Cristo Jesus. Senhor Jesus amado. Irmão, se teve esperança para Paulo, tem esperança para nós. Esse que é o nosso refrigério. Senhor Jesus. E aqui, da mesma forma como eu questionei os irmãos, em que as nossas convicções estão fundamentadas, no que nós estamos seguros, ou o que é a nossa segurança, a questão do versículo 6. Onde ou em que lugar está a nossa esperança? A nossa esperança está nas coisas que nós vimos, nas coisas que nós pegamos. Eu tenho a esperança que a economia do Brasil vai melhorar. O que seria bom, né, cá entre nós. Eu tenho a esperança de que o mundo se torne um lugar melhor. É justo. Mas isso vai resolver o problema interior do homem? Não vai, irmãos. Então, da mesma forma como Paulo, ele teve a plena convicção de que ele estava sendo detido por conta da esperança da promessa, que é o quê? Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, essa venha a ser a nossa esperança. Que nós não sejamos guiados por vista, mas que olhamos para o alvo, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. E no dia de amanhã, nós vamos falar da bendita viagem de Paulo a Damasco, como é que foi o processo de conversão. Hoje a mensagem foi mais reflexiva. E uma das coisas que nós temos que ter bem claro é que Paulo tinha a consciência de que tudo que ele passou, de tudo que ele fez, foi para poder testemunhar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu que perseguia, agora sou perseguido. Eu que mandava prender, eu que invadia na sinagoga para prender as pessoas, agora as pessoas que invadem a sinagoga para poder me prender. Eu que forçava de todos para que eles pudessem blasfemar, agora eu que sou forçado a blasfemar. Então veja como o jogo virou, e conforme foi dito semana passada, lógico, a gente pode se compadecer do irmão Paulo,
mas ele sabia por que ele foi chamado. Não foi novidade, não foi surpresa nenhuma. Então, aqueles que puderem se pôr de pé, eu vou estar orando pelo fim da parte da mensagem. Senhor Jesus, nessa noite nós nos voltamos a Ti com o coração aberto, com a mente aberta, a fim de que o Senhor possa falar conosco grandemente. Sonda e prova o nosso coração. Senhor Jesus, que possamos considerar em que está baseada as nossas verdades. As nossas verdades estão baseadas na Tua palavra, no Teu Evangelho ou em nossos achismos. Senhor Jesus, que o Senhor venha ser a nossa verdade, que o Senhor venha ser a nossa esperança. Senhor Jesus, nós não queremos depositar nossa esperança naquilo que é efêmero, passageiro e terrenal, mas nos leve a depositar nossa esperança naquilo que é eterno. Senhor Jesus, e muito obrigado pelo irmão Paulo, por ter sido esse instrumento útil em suas mãos, que levou a Tua palavra a judeus, a gregos, a governadores e a reis, a escravos. Nós vemos aqui uma pessoa que foi fiel ao seu chamamento. Senhor Jesus, nós pedimos pela Tua misericórdia que nós queremos ser fiéis ao nosso chamamento. Visita-nos nessa noite e nos dá clareza para compreender o porquê que o Senhor nos salvou. O porquê que nós estamos aqui nessa comunidade. Senhor Jesus, nós cremos que nós não fomos salvos por um acaso, por um acidente do destino, mas nós cremos porque o Senhor tem uma boa obra preparada para cada um de nós. Senhor Jesus, e reforçamos em nome de Jesus que a nossa verdade esteja pautada na palavra, no Teu Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém. Agora os irmãos podem se assentar e fiquem à vontade para fazer pequenos grupos e ruminar a mensagem. Amém. Irmãos, eu estou com o coração alegre nessa manhã de estarmos aqui reunidos, cheio de esperança. Senhor Jesus, que hinos maravilhosos que nós desfrutamos agora pela manhã. Lembrar de tudo que o Senhor fez por nós e agora cá estamos para ouvir um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E neste final de semana, irmãos, nós estamos compartilhando sobre Atos capítulo 26 e no dia de ontem nós fomos do versículo 1 ao versículo 11. Contudo, e vale a pena pensar alguns pontos, porque hoje nós vamos dar sequência, que está do versículo 22 até o versículo 23. Então, só para contextualizar um pouco os irmãos, Atos capítulo 26, do versículo 1 até o 11º, até o versículo 11, Paulo ele está diante de toda uma corte e o rei Agripa ele começa a tomar o depoimento do apóstolo Paulo, que é o que nós vimos no versículo 1. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. E aí está na Bíblia dos irmãos, os irmãos depois podem ver a mensagem que será postada também na internet, né, no canal da Comunidade Irmãos em Cristo no YouTube. E aqui nós vemos que Paulo ele se sente abençoado por estar perante ao rei Agripa, por poder falar sobre sobre o que ele está sendo falsamente acusado, lembrando que tanto Agripa, tanto Festo não encontraram nele coisa alguma que fosse motivo de prisão ou de morte, como os judeus gostariam que assim o fosse.
E uma coisa importante é que Paulo ele se sente abençoado por alguns fatos. Primeiro, que ele está diante de uma pessoa que entende o judaísmo, entende o que ele vai estar falando, porque é um conhecedor. Agripa era uma espécie de consultor romano. Tudo, conforme eu havia dito, Roma era um império enorme, que abrangia a Europa, um pedaço da Ásia e um pedaço da África. É humanamente impossível conhecer todas as culturas, então por isso que os romanos tinham pessoas chaves dos quais, olha, surgiu uma questão, deixa eu perguntar para essa pessoa o que diz, não é verdade? Então Agripa ele era um conhecedor daquilo que Paulo iria falar, pelo menos da parte teórica, que é o que nós vamos ver daqui para frente. E principalmente Paulo sabia que Agripa ia ouvi-lo, não com um pré-julgamento já concebido. E conforme eu disse ontem brincando, como é bom, nós temos os nossos hobbies, uns gostam de futebol, outros gostam de novela, outros gostam de culinária, jardinagem, e é bom a gente encontrar pessoas que gostam de falar do mesmo assunto do que o nosso. Então Paulo sabia que Agripa ia pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer sem julgamento, porque anteriormente, conforme a própria Bíblia nos assegura, as pessoas que ouviam a Paulo já tinham um pré-julgamento pronto, e principalmente alguns que os ouviam estavam esperando dinheiro. Senhor Jesus. Mas Agripa estava aqui para ouvi-lo. E aí, discorrendo, continuando né, a Bíblia, essa passagem, ele nos fala de que como Paulo perseguiu a igreja de maneira terrível, irmãos. Com Paulo era tempo ruim o tempo todo. Veja só, versículo 10. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar em minha fúria obstinada contra eles. Atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Este era o nosso amado irmão Paulo. Implacável. E durante a sua fala, Paulo também diz que ele era conhecido em Jerusalém pela sua forma de ser. Ele era um fariseu que guardava a lei, principalmente a Torá, muito acima dos que estavam na idade dele, que é o que ele diz em Gálatas. Então nós vemos que Paulo era um padrão a ser seguido. Essa é a questão de Paulo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós vamos entrar no versículo 12. Aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos, por gentileza, para nós conhecermos o texto. As irmãs vão ler o primeiro versículo, né? O versículo 12, os irmãos o 13, e assim sucessivamente, lembrando que eu estou pela Bíblia King James, versão King James, mas os irmãos fiquem à vontade. Alfredo, você consegue projetar? Já está lá. Então as irmãs vão lendo o primeiro, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente até o versículo 23. Os irmãos podem me ajudar? Aleluia! Então vamos lá, irmãs. Em uma dessas viagens, estavam me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes, e por eles próprios comissionados. Entrando por volta do meio-dia, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Por quando desistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo.
Agora, levanta-te e arruma a Jerié. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e encolher de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, não errei a vida. Não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando os que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que detonassem pelo sincero arrependimento. Amém. Foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia, ele sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por essa razão estou aqui e posso testemunhar tantas pessoas simples como os cultos julgados. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nas advertiram e a alegria O 23. Ou seja, como Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a esse povo, e de igual modo a todos os gentios. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Agora, com base nessa porção que nós lemos, eu convido, podem ficar sentados, mas vira para o irmão que está ao seu lado e ore pela mensagem de hoje, por tudo que o Senhor tem feito a nós, e pedindo com o coração puro e simples e com a mente renovada, que essa mesma luz e que essa mesma voz que apareceu a Saulo apareça para nós nessa manhã. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, só para nós iniciarmos, no versículo 5, agora que os irmãos já conhecem o texto, fica mais fácil de nós viajarmos pela Bíblia. Paulo diz que os judeus, tanto de Jerusalém e os de fora de Jerusalém,
No versículo 5 diz que eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Então nós vemos que Paulo era muito acima da média. Um dos conceitos, definições que eu encontrei de fariseu que vale a pena reforçar aos irmãos, os fariseus eram uma seita judaica que se destacava por seu rigor na observância da lei e nas tradições judaicas orais e escrita, como a Torá. O termo fariseu significa separados, refletindo sua crença em uma pureza espiritual e um estilo de vida rigoroso, isolava os seus membros do resto do povo, vangloriava-se de maior perfeição que os outros e por isso desprezavam os que não conhecem e nem praticam a lei em sua tradição, os camponeses, os cobradores de impostos, os pecadores, entre outros. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos e no destino. Então, mais uma vez para reforçar, Paulo foi forjado nesse modelo. Ele teve uma vida toda sendo construída com esses princípios de separação, de preconceito e de que observava a lei e guardava de uma maneira diferente até dos próprios judeus. Por isso que eles eram denominados como fariseu, que significa separado. Ou seja, eu quero ter uma frase que diz: aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei. Ele praticava o rigor da lei em sua essência. E de tanto guardar e praticar o rigor da lei, no versículo, vamos verificar aqui, versículo 9, ele fala que eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Então vale a seguinte reflexão: onde estão as nossas convicções? Onde está a nossa segurança? Senhor Jesus. Esse é talvez um dos grandes pontos da vida cristã, não só da mensagem de hoje, mas da nossa vida cristã. A nossa segurança está em que lugar, irmãos? Está no que vemos? Está na nossa conta bancária, na nossa casa, no nosso carro? Ó Jesus! E somado, toda a criação de Paulo e a segurança que ele tinha, é que ele teve a viagem para Damasco. Aleluia! Então, na viagem para Damasco, irmãos, nós vemos que em uma dessas viagens, então foram várias viagens, e até ele mesmo fala aqui que ele atravessou terras estrangeiras para capturá-los. Então, não tinha um diário de bordo, era muita viagem que ele fazia. Estava me dirigindo para Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Irmãos, ele tinha um mandado, né? Porque nós sabemos que hoje a polícia, oficial de justiça, para prender uma pessoa que não esteja em situação de flagrante, precisa de um mandado judicial. Então ele estava calçado da lei, amparado pela lei judaica. E mais do que isso, imagina só, o próprio juiz virar e bater, viu? Tá aqui o mandado e vai lá e arrepia, faz e acontece. Por isso que a Bíblia ela é detalhista no falar com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Só para ver como que era séria essa questão. E aí, irmãos, graças a Deus pelo versículo 13. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei Agripa, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. Irmãos, quando eu estava considerando essa passagem,
Eu falei, rapaz do céu, né? Como são as coisas. Parece uma história, uma passagem que nós conhecemos. Mas antes de aplicá-la, vamos à questão do meio-dia, irmãos. O que o tal do meio-dia significa para os irmãos? Irmãos, é o sol. É o sol rachando, o famoso sol do meio-dia. E lembrando, irmãos, só para contextualizá-los, que hoje em dia tem alguns carros que você nem precisa estar dentro para ligar o ar-condicionado. Daqui de fora, eu vou entrar no meu carro daqui 5 minutos, pum, já liga o carro e já vai gelando para quando chegar lá, já vai estar geladinho. Não era esses ônibus leitos que se tinha, como se tem hoje, que você vai deitar da viagem toda. Irmãos, era debaixo do sol a pino. Muitas vezes a pé, quando muito, por meio de camelo e outros animais. Mas o fato de Paulo estar nessa perseguição ao meio-dia significa uma grande urgência. Não tenho tempo a perder. Geralmente, no sol do meio-dia, nessa época, eles optavam por fazer suas refeições ou esperar o sol dar uma diminuída para continuar sua caminhada. Mas ele estava tão cego, tão convicto, que eu não tenho tempo a perder. E qual passagem que isso nos remete, irmãos? João, capítulo 4, versículo 6. A mulher samaritana. Jesus amado. Cada um, o horário do meio-dia é importante, viu? Olha só. Cada um, irmãos, estava aqui no solão do meio-dia pelas suas próprias razões e pelos seus motivos. Um estava no sol do meio-dia pela urgência de querer prender e matar os que estavam no caminho, e o outro estava debaixo do sol do meio-dia por vergonha, por querer se esconder. Senhor Jesus, havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, porque que eles usaram o sistema de horário do judaísmo. Mas o fato é que é os 2 horários do meio-dia. E a grande reflexão que fica aqui, irmãos, no meio disso tudo, seja por urgência ou por vergonha, uma mulher que tinha tantos maridos que ia ao poço quando ninguém estava lá para não encontrar ninguém, e o outro estava perseguindo ao meio-dia porque não queria perder tempo e até, quem sabe, pegar os desprevenidos. Quem que vai ser o louco de andar nesse sol rachando? Paulo era esse. A gente tem mais alguns minutinhos. Mas o fato, irmãos, que isso é que tem que encher o nosso coração de alegria e principalmente de esperança, é que tanto a mulher samaritana quanto Paulo, eles tiveram um encontro. E esse encontro, irmãos, mudou a vida deles. Esse encontro, de maneira genuína, mudou a vida deles. Depois desse encontro, a vida deles nunca mais foram as mesmas, irmãos. Então, independente da nossa situação, uma vez que encontramos Cristo Jesus e o Deus da glória aparece para nós, a nossa vida muda. Senhor Jesus. E aí o versículo 14, o que acontece? E caindo todos nós por terra, ele não estava sozinho, todo mundo caiu. Ouvi uma voz que me falava em aramaico. Aqui está Saulo, Saulo, mas é Saulo.
por que razão me persegues? Por que resistires ao aguilhão só te causará sofrimento? Eu confesso que eu passava aqui, eu falava, tá bom, é o aguilhão, entendi, e vida que segue. Mas vale a pena nós considerarmos os versículos, não é mesmo? E aqui nós vemos uma questão muito importante, irmãos, que o Senhor ele tem um falar especial para cada um de nós. Ele usa uma circunstância diferenciada para cada um de nós. Para alguns se converterem, como em Atos diz, precisou haver um terremoto e as cadeias serem abertas. Esse foi o testemunho do carcereiro. Para outros, o evangelho veio como uma brisa suave. Esse é o testemunho de Lídia. E para a questão aqui de Paulo, esse foi o testemunho dele. E foi um falar direto. E aqui é utilizado uma figura. Por que razão? Por quanto resiste ao aguilhão, só te causará sofrimento. E vale a pena dizer que, embora Paulo estava seguindo pessoas, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então, irmãos, quando nós somos vítimas de perseguições justas, como o irmão Emerson nos auxiliou semana passada, porque tem perseguições que são justas e tem perseguições que são injustas, né? E nós sabemos muito bem quais são. Paulo aqui estava numa perseguição injusta, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Então saiba que a nossa batalha, o nosso advogado, é o Senhor. Ele nos assiste. E é dele o poder e a vingança. Senhor Jesus. E essa questão do aguilhão só te causará sofrimento. Lembra-se que naquela época tinha muito carro de boi. E esse aguilhão só causará sofrimento era utilizado muito quando era um boi muito bravo. Um boi bom de serviço que só vendo, forte. Só que era um boi difícil de controlar. Então o que eles faziam? Eles colocavam lâminas, lanças pontiagudas, para que se caso o boi quisesse escapar, ele cutucava na lança e voltava para o caminho dele. Então ele percebia que não valia a pena resistir a essa situação e seguir o que o seu dono estava ordenando. Trazendo para nossos ditados, Paulo, você resistir vai ser a mesma coisa que ficar dando murro e ponta de faca. Você pode dar trocentos mil murros, mas a cada murro que você der, não vai ser a faca que vai ficar machucada, vai ser sua mão. Então para, se entrega. Senhor Jesus. E continua no versículo 16. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé, e foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa foi a pregação de evangelho para Paulo. Uma visão bem clara do que ele estava fazendo e do que ele vai fazer daqui para frente.
Quando o homem, irmãos, tem um encontro com Cristo, a sua vida muda. Veja no versículo 18. Para abrir os olhos e os que converteres das trevas para a luz. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos todos os dias, irmãos. Abrindo os nossos corações. Ó Senhor Jesus. E a luz, irmãos, ela ilumina e expõe todas as coisas. Um dos meus versículos favoritos, 1 João, se andarmos na luz, como Ele está na luz. Senhor Jesus. O grande problema é que, às vezes, nós estamos num quarto escuro. E para quem não está vendo nada, está tudo bem. Mas a partir do momento que a luz chega, pode ser que nesse quarto escuro tenha barata, tenha ratos e tenha um tanto outro monte de coisa. Então o homem precisa ter a consciência da sua atual condição. E essa consciência, irmãos, não vem pelo fato do muito tentar. Essa consciência vem somente por meio de Cristo Jesus. E principalmente sair do império das trevas, que foi o hino que nós louvamos ontem, que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E principalmente, que é um versículo que eu falei, rapaz, olha só que preciosidade. Que o perdão dos pecados, ele nos permite conviver com os santos, irmãos. Rapaz do céu! E lembrando que o perdão dos pecados tem a questão quando nós pecamos contra Deus e tem a vezes que nós pecamos contra os irmãos. E uma das coisas que me chama muita atenção nesses textos e que traz o contraste é que Paulo, mesmo sendo um judeu padrão, ele não conhecia a pessoa de Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, nós estamos nessa há muito tempo e nós não tivemos um encontro com Deus da glória. Ó Senhor Jesus! Sabe, irmãos, um dos primeiros versículos que eu decorei foi Jó. Jó, que era um homem notável do seu tempo, que ele perdeu tudo e mais um pouco, confrontou seus amigos, foi acusado pelos seus amigos, praguejou, mas no final da sua história ele teve um encontro. E a Bíblia nos relata que antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Senhor Jesus amado, que de fato nós possamos ver o Deus da glória. Jesus amado. Então, depois dessa grande pregação que Paulo recebeu, que não foi de homens, mas foi do próprio Jesus, nós temos um dos versículos mais famosos dito por Paulo, que é o versículo 19. Sendo assim, ó Rei Agripa,
Não fui desobediente à visão celestial. Senhor Jesus amado. Paulo, ele poderia ter muitos defeitos, irmãos. Mas se é que o tinha, mas se tem uma coisa que a gente não pode falar de Paulo é que ele era uma pessoa desobediente. E se os irmãos prestarem atenção, deixa eu ver se eu consigo aqui. Nós acabamos de desfrutar um hino que fala que o meu Deus é santo. Ele é um hino, é um louvor fantástico. E tem um verso que sempre me causa muito impacto. Ele fala que o meu Deus é santo, ele chamou a mim, modificou meu fim. Irmãos, como seria o fim da vida de Paulo se ele não tivesse tido esse encontro? E aí continua, esse povo é santo, somos de só um Deus e não há outro, e nem haverá, habita em meu interior. Ele conhece todos os meus medos, vem destravar meus segredos, santificar meus desejos. E aqui, irmãos, esse louvor é uma maneira de nós compreendermos um pouco mais sobre a palavra, a vida de Paulo. Talvez um dos grandes problemas que nós temos é de achar que Deus não conhece os nossos pecados. É que às vezes, irmãos, a gente se julga tão inteligente, tão sagaz, que acha que consegue esconder de Deus os nossos pecados. Ou se não, se Deus já conhece os nossos pecados, mas vamos dar um jeitinho para poder amenizar a coisa. Irmãos, no direito a gente tem uma seguinte frase: na dúvida, volte para o princípio. Qual que é o princípio do homem? Vamos lá quando começou todo o problema, na queda. Ali na queda nós vemos duas coisas, dentre várias que eu destaco agora. Primeiro, a terceirização da culpa, da responsabilidade. A mulher que tu me deste. Olha só, Adão colocando a culpa em Deus. Eu estava tranquilo aqui, mas foi a mulher que tu me deste. Se você não tivesse me dado a mulher que eu nem tinha pedido, eu não tinha caído. Terceirizando a responsabilidade. E aí, mulher? Mas foi a serpente, a mais sagaz. E não tratou o problema. Mas o grande fato, irmãos, é que o homem, ele teceu veste de figueira, porque ele viu que estava nu. Em outras palavras, irmãos, para o nosso pecado, não tem veste de figueira que resolva. Não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete. O pecado ele vai continuar lá. O que vai tirar o pecado e nos lavar do pecado é somente o sangue precioso de Jesus Cristo. Não tente dar um jeitinho para o pecado. Então, continuando, irmãos, o nosso grande erro é achar que nós conseguimos dar um jeito para o nosso pecado. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo dar um jeito para o meu pecado, então eu não vou me voltar a Deus porque Ele não vai me aceitar. Irmãos, tal qual estou sem ter visão. Da forma como estamos, nós podemos nos voltar ao Senhor, que Ele vai estar lá como o Pai do Filho pródigo, pronto, de braços abertos, para nos receber. Mas nós precisamos ter uma posição ativa, de nos voltarmos a Ele. Por isso que fala arrependimento e conversão.
a mudança de mente e nos voltarmos a Ele. Então, Paulo, ele deixa muito claro, ele não fez questão de esconder a parte que ele fez negativa, de mandar matar, de mandar prender, de perseguir, de violar templos, sinagogas, que é o que ele fala. Ele não fez questão nenhuma de encobrir isso daí, porque a pessoa mais importante que tinha que saber disso tudo, sabia, que é Jesus Cristo. E essas questões todas que ele fez, irmãos, foi para testemunhar a mudança genuína que uma pessoa pode ter. Em outras palavras, gente, se eu sendo tudo isso que eu falei, o Deus da glória apareceu para mim, eu me arrependi e converti, então vocês também podem. Vocês já ouviram aquela expressão, fulano de Deus, de tal? Só Deus. Irmãos, às vezes a gente está nessa situação, só Deus. Mas graças a Deus que Deus pode agir mesmo assim, irmãos. A questão é que às vezes nós limitamos o agir e o poder de Deus com base nas nossas experiências. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus extraordinário. Segundo a convicção que Paulo tinha, Paulo perseguia os irmãos. Jesus amado. E aí, irmãos, ele fala aqui nesse hino, a seguinte versão, no seguinte verso: retira-me de meu interior o que teu falar abalou, o que tua luz revelou e o que me afasta de ti. Irmãos, aqui nós vemos que a lei judaica, da forma como era posta, o ser fariseu colocava Paulo em contraponto ao agir e o falar de Deus naquele momento. E aplicando isso para as nossas vidas, nós temos os nossos desejos, irmãos. É do ser humano ter desejo, ter vontade. Nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? É ou não é? Mas a questão é, os nossos desejos estão alicerçados em que lugar? Nas vãs e efêmeras coisas mundanas, que hoje de manhã é uma coisa, à tarde já é outra, ou naquelas que são eternas? Onde está a nossa promessa? Porque aqui no versículo, em Atos capítulo 26, Paulo fala, no versículo 6, contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Então, a nossa esperança, as nossas vontades, está alicerçada em que lugar? Ó Senhor Jesus! E para o bem e para o mal, irmão, essa é uma resposta que eu não posso dar para vocês. Essa é uma questão individual. Então tenham comunhão com Cristo Jesus. Considere essa questão. Senhor Jesus amado. E aí, por isso que ele fala que não foi desobediente à visão celestial. E aí Paulo começa falando como é que foi a sua postura. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida ao que estava em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Irmãos, vocês já ouviram uma expressão que chama frutos de arrependimento? É muito fácil da boca para fora falar eu me arrependo, mas qual que é o fruto? Qual que é o resultado disso? Ah, eu me arrependo de determinada coisa e vai lá e continua fazendo. Ó Senhor Jesus amado,
E só a título de curiosidade, irmãos, Atos capítulo 9, versículo 26. Vocês acham que os irmãos aqui receberam Paulo de braços abertos? Ô Paulo, pode vir. Estávamos aguardando a sua presença, Paulo. Negativo. Assim que chegou em Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá, contudo, todos irmãos. Lembra-se que Paulo, ele era um carrasco, ele era conhecido em Jerusalém, para o bem e para o mal. Os irmãos sabiam quem que é Saulo. Sabe aquela pessoa quando você vê, você fala, ih, lá vem problema? Exatamente, esse era Paulo. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Vai que Saulo é um infiltrado, está aqui só para ver quem está. Opa, olha só. O Cláudio está aqui, o Natanael está aqui, a Mara está aqui, o Emerson está aqui. Fecha o relatório, encaminha para a sinagoga, ó, pode quebrar. Não sei, irmãos, o que se passava na cabeça dos irmãos, e nós não estamos aqui para julgá-los, porque eu falo, eu faria o mesmo. Eu não sei vocês. Paulo, eu quero ver o seu fruto de arrependimento. Não vem falando aqui que você recebeu o evangelho e coisa e tal, mas eu quero ver o seu fruto. Quero ver suas ações e as suas obras. Jesus amado. Senhor Jesus. Então Paulo teve que quebrar essa barreira que ele mesmo construiu, mas graças a Deus que praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E no versículo 21 nos diz que, e foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia, tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e os notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveriam de ocorrer. Então, em outras palavras, gente, eu não estou falando nada inédito. Se vocês observassem as Escrituras, veriam exatamente que o que eu estou falando é o que está lá. Lucas capítulo 24. Tem uma das passagens mais significativas que Jesus surge no caminho de Emaús. Tinha uns discípulos que estavam caminhando, estavam para uma direção a um povoado chamado Emaús. E aí Jesus apareceu para eles, logo após a sua ressurreição. Contudo, Jesus cegou os seus olhos de fato, de modo que eles não conseguiam identificar aquela pessoa como Jesus. Então era como se fosse um outro viajante comum, qualquer. E aí Jesus pergunta, e aí, o que vocês estão conversando aqui na viagem de vocês? Que é o que diz no versículo 17. O que vos preocupa e sobre o que eles têm discutido durante a vossa jornada? E eles entristecidos, aí eles falam sobre a morte de Jesus e coisa e tal. E aí no versículo 25, diz assim: Então, lhes admoestou Jesus, e até que eles não sabiam quem era. Ó tolos de entendimentos e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Porque eles relatam que foram no sepulcro, não tinha corpo e coisa e tal. Então, em outras palavras, era só eles pegarem o que estava acontecendo com o que os profetas haviam dito, que eles iam chegar no resultado. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Paulo, ele pega essa questão e fala de maneira muito clara que ele não está pregando algo contrário à lei. O que ele estava pregando era o cumprimento da lei que foi em Cristo Jesus. Olha como que é fantástico isso, irmãos. E aí continua dizendo no versículo 23, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria a luz a esse povo e de modo a todos os gentios. Que maravilha! Então, irmãos, de maneira pura e simples, no discurso de Paulo, ele começa falando o que ele é, qual é a promessa que ele recebeu, o porquê que ele estava sendo falsamente acusado, que era a promessa. Aí ele fala que, viu, mas tudo bem se vocês não estiverem acreditando na promessa, porque eu persegui. Que entra no versículo 9, eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Aí ele descreve tudo o que ele fazia, mas ele também faz questão de contar o porquê que ele mudou de ideia, o porquê que ele foi convertido. Aí ele relata sobre o encontro que ele teve com o próprio Jesus. E aí ele fala que o rei Agripa, que ele viveu de acordo com a visão que ele recebeu. E aí ele começa a falar sobre a missão recebida por ele e a sua execução. E ele continua falando aí no versículo 21, ele fala, mas por essa razão alguns dos líderes judeus, que em tese conhecem as Escrituras, têm me perseguido e procurado a minha morte. Mas ele fala que, viu, tudo que eu estou falando está parado nas Escrituras, não estou falando nenhuma novidade. E aí ele fecha o raciocínio. E, irmãos, essa é o encargo, pelo menos da minha parte, deste final de semana. Eu procurei trazer o texto e algumas aplicações de outras passagens que nós já conhecemos, já temos mais habitualidade. Mas o grande lance que os irmãos vão ter a oportunidade de completar o encargo, porque aqui a gente só está para dar um direcionamento, mas os irmãos têm as suas experiências também que podem nos ajudar. Mas o resumo de tudo, irmãos, e eu volto a dizer, é que o Deus da glória, quando ele aparece, a vida da pessoa muda. Seja a mulher samaritana, seja Saulo, Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele se tornou uma testemunha de Cristo Jesus, que independente da situação, nós podemos, sim, ser um vaso útil na mão de Deus. Tem que ter os frutos de arrependimento, sim, mas o que nós praticamos no passado, irmãos, não pode definir o nosso futuro. Ai, não tem esperança para mim. Ai, mas é isso para mim. Ai, mas há 10 anos, há 30 anos, eu já fiz a minha escolha e não tem como eu voltar atrás. Irmãos, enquanto vocês estiverem respirando, enquanto eu estiver respirando, enquanto tivermos vida, há esperança para nós. Por isso que nós precisamos pedir constantemente para que, de fato, Deus da glória apareça para nós. E, acima de tudo, assim como Paulo foi fiel à visão celestial que ele recebeu, uma visão celestial governante que mudou a vida dele, mesmo com todo aquele histórico de ser fariseu, de perseguição, que nós possamos nos ater ao chamamento que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor não morreu por nós, nós não recebemos o Evangelho para receber e viver de uma forma passiva,
Significa que todo mundo aqui vai ser Paulo, vai sair pregando, entrando nas igrejas e fazendo e acontecendo? Não. Mas significa dizer que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. A uns chamou para apóstolos, outros para mestres. A questão é ser fiel à visão que nós recebemos. Amém. E se teve esperança para Paulo, tem esperança para nós. Graças a Deus. Aqueles que puderem ficar de pé. Senhor Jesus, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença com o coração aberto e alegres por tudo que o Senhor tem feito e revelado a nós. Senhor Jesus, que realmente possamos ter esse amado irmão Paulo como a nossa referência. Ele foi uma pessoa que não se escondeu atrás de seus erros, não se preocupou com a sua posição, mas foi uma pessoa que quando teve um encontro contigo, esse encontro mudou a sua vida. Senhor Jesus, que realmente possamos ter esse encontro e que o Deus da glória apareça para nós, a fim de que possamos saber de maneira clara qual é o propósito e qual é o nosso chamamento. Para que naquele dia nós possamos dizer que a nossa carreira está completa, que possamos ser dignos de receber a coroa e obter o galardão. Senhor Jesus, mas o Senhor veio aqui na terra, sabe o que é ser homem, sofreu, sabe que nós temos uma humanidade terrível. Senhor Jesus, esteja ao nosso lado para que nós não vacilamos. Senhor Jesus, nos dê a consciência de que não vale a pena resistir ao Teu falar. Nós não queremos ficar dando murro e ponta de faca, mas nós queremos reconhecer o Senhor como nosso real Salvador, aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, e somente aquele que é digno de nós termos uma vida voltada a Ti. Senhor Jesus, que a nossa esperança não esteja limitada às coisas terrenais, porque se assim fosse, nós seríamos o mais infelizes dos homens, mas que a nossa esperança esteja nas coisas eternas e celestiais. Amém. Senhor Jesus, venha ser com o nosso testemunho aqui na terra, nos livrando do mal, nos colocando perto de pessoas que de fato venham estar falando aquilo que vem de Ti. Colocam pessoas em nossos caminhos para que possam nos auxiliar, mas também colocam pessoas em nossos caminhos que nós possamos auxiliar. Esse é o verdadeiro Evangelho, a mudança da vida das pessoas e estar disposto a auxiliar. Nos usa, Senhor, como limpos canais e que de nós saia palavras que edificam, palavras de amor, Senhor Jesus. E que possamos ter cada vez mais experiências contigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora os irmãos podem se assentar. São 10h51. Está chovendo. E os irmãos fiquem à vontade para estar dando a sua porção neste momento. Amém.